Olá, gente, tudo bem? Mais uma mentoria bíblica. Hoje também o livro de Mateus, do capítulo 9 ao capítulo 12. Como vocês estão? Tudo certo? Fala pra mim já aqui nos comentários de qual cidade você é, o que você tá achando do nosso percurso hoje. Um capítulo nós fomos aqui agraciados pela vida de uma das nossas alunas, de uma das nossas irmãs, que é a Lili. Eu quase não chamo ela pelo nome dela. Eu falo mais Lili, mas pra quem não tem intimidade, Eliana, até no Instagram dela ela coloca Lili. Gente, ela tem cara de Lili, que ela é linda, ela é doce. Ela vai compartilhar com a gente aqui o capítulo 9. A gente vai ouvir agora ela falar e depois a gente volta. Escuta a Lili aí. Bom dia, meninas, como vocês estão? Como nós estamos na leitura, no percurso de Mateus, a leitura de hoje é capítulo 9, versículo 20 ao 21, a cura de uma mulher enferma. Então, ao vendo Jesus passar, ela diz: se eu tocar na veste dele, na borda da veste dele, eu serei curada. E ela tocou. E Jesus sentiu aquela fé. Alguém me tocou. E os seguidores, todos tocam você. Ele disse: não, mas alguém me tocou diferente. E ele diz a essa mulher: coragem, filha, a sua fé salvou você. Ou seja, a perseverança, a fé daquela mulher, a oração, mesmo que seja no pior momento de sua vida, não deixe de ter fé, gente. Mas tudo no tempo de Deus. Ouça a palavra, leia a Bíblia e persevere. Use aquela palavra no seu dia a dia, que Deus vai salvar você no tempo certo, no momento certo, na oração. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz. Tchau. Ai, que linda, Lili, muito obrigada. Vamos continuar aqui então. Ela leu o capítulo 9, ela trouxe um comentário do capítulo 9 e fica aqui essa oportunidade, se você quiser compartilhar, mesmo que você não faça parte do grupo da mentoria, o meu WhatsApp está no link, tá? Me chama aí, vamos lá. Realmente essa passagem da mulher do fluxo de sangue é fortíssima, né? Fala da nossa disponibilidade. Ela poderia não ser curada, gente. Pensa nisso. O que você tem feito? A gente sabe que o Senhor tem todo o poder, mas a gente precisa reagir, né? A gente precisa agir, o Senhor vai reagir conforme a nossa fé. Quero convidar vocês a abrirem agora Mateus capítulo 10. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Temos as playlists desde Gênesis, tá? Nesse mês estamos lendo já lemos Números e agora Mateus, que a gente já começou a colocar 2 livros por mês, gente. Por quê? Porque nós somos corajosos, tá? Capítulo 10, vamos lá. Ah, Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos e declaramos que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Fala conosco, nos enche, Senhor, de revelação, de vida, através do conhecimento de quem tu és, da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, capítulo 10 começa aqui com a escolha dos 12 apóstolos, tá? Abre a sua Bíblia aí, junto comigo. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, olha isso, sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: Simão, Pedro, sobrenome Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Ai, Senhor, muitas emoções pela frente. Depois disso, ele dá algumas instruções para os 12, tá? Ele falou assim: olha, vocês vão às casas, ok? E quando vocês forem, vocês vão curar, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão curar os leprosos, expelir os demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar, tá? Não proveis de ouro, nem de prata, nem cobre, porque antigamente
todo mundo que fazia algo tinha um pagamento. Então Jesus estava falando, vocês não vão receber esse tipo de pagamento. Em qualquer cidade ou povoado que entrares, indagai que neles é digno e ficai lá. Indagai que neles é digno, ou seja, veja se é ok para vocês irem, tá? E ficai lá até o Senhor direcionar. Ao entrar na casa, diga, né, que a paz seja convosco. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a paz. Se não for, torne para vós de novamente a paz. Então aqui ele começa a dar ali direcionamento, ok? E ele disse que quem não recebessem eles, recebendo essa paz, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então a gente vê aqui, né, que a nação cujo Deus é o Senhor é feliz, é bem-aventurada. A cidade que recebe o Senhor, ela é feliz, ela é abençoada. Depois ele fala aqui algumas admoestações. Eis que vos envio como ovelhas. Então ele chama, ele dá as instruções de como que deve ser, que deve agir, tá? E ele dá algumas admoestações, ou seja, isso aqui não pode, isso que é admoestar, tá? Eu vou mandar com você, eu vou fazer de vocês ovelhas, tá? Como ovelhas no meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como serpentes e simples como umas pombas. Meu pastor, ele sempre falava isso pra mim. A gente tem que ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Que lindo, né? Esse versículo aí, já decora ele, tá? Prudente como a serpente, né? A serpente, ela tá preparada. Deus criou a serpente, gente. Só que antigamente ela não se rastejava, não tinha maldição, ela era astuta, tá? Tem que ser assim. Mas simples também, como uma ave, tá? Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Então ele estava dizendo sobre o coração do homem, que é mau. Cuidado. Vocês acham que Jesus veio para fazer a gente bobinho? Ai, todo mundo é bem. Não, ele fala assim, prudente, olha, acautelai-vos, que as pessoas são mais, sabe? Então a gente precisa estar ligado, sempre o Espírito Santo direcionando. Por minha causa, vocês vão ser levados à presença de governantes, de reis, para lhes servir de testemunho. Quando vos entregarem, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu vou colocar na sua boca o que você precisa falar. Visto que não sois vós que vai falar, mas o Espírito do vosso Pai é que vai falar por vós. Olha que forte, tá? Então, ele vem dizendo aqui que eles vão ser perseguidos, ok? Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele ia falar isso aqui, a próxima frase. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais vocês, né? Se perseguiram Jesus, quanto mais vocês. Ou seja, se preparem, vocês não são maior do que o mestre de vocês. Portanto, não temais, pois por nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, isso serve pra gente. Quando a gente quer fazer justiça própria, sabe? Quando a gente quer ficar indignado com a injustiça que acontece muitas vezes, a gente tem que lembrar, cara, tudo que está oculto vai ser revelado. E eu passei muito por isso. Me lembro que quando eu fiquei um tempo num apartamento, quando eu cheguei aqui em Belém, e as pessoas falavam muito, porque eu tinha célula lá em casa, e vivia muita gente lá em casa, e assim, iam jovens lá, e as pessoas falavam, eu me lembro que uma das meninas lá falava, Amanda, tu precisa falar, tu precisa se defender, e eu não estava sentindo de Deus de falar no momento, porque, gente, o justo, raramente ele vai se defender, a não ser que o Senhor mesmo direcione, tá? Então, até que eles realmente viram, né? Conheceram Amanda, Deus deu oportunidade, com o tempo tudo se revela. Então aí, olha, ele vem falando aqui do versículo 24 ao versículo 33 sobre essa questão da perseguição que eles iriam ter, tá? Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai.
Ou seja, para eles não ficarem com medo, mesmo diante de tanta perseguição, porque encorajando, falando assim, olha, vocês têm que ir no meu nome, não fique com medo, aconteça o que acontecer, tá? Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai. As dificuldades. Então, olha, vocês estão vendo, né? Jesus chama os 12, dá instrução, dá umas admoestações, fala ali, né, como que vai ser a dificuldade, já tá preparando eles. Então, não pensais que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer, mas a espada, pois vim causar divisão. E aqui é muito forte essa palavra, gente. Divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha isso, é o evangelho, gente. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. A gente precisa sair do controle da nossa vida. O que é perder a vida? É quando você sai do centro. Quando você entrega o controle nas mãos do Senhor. Isso é quando você acha a sua vida. Independente se as pessoas vão te perseguir, se dentro da sua própria... Olha aí, Jesus cantando a pedra, né? Da sua própria casa, as pessoas não te entenderem, não é pra você colocar ali em pé de guerra. Porque lembra que a gente lá, os pacificadores, nós temos que ser, né? Então assim, mas você entender que vai acontecer, gente. Porque é isso, o evangelho é isso. A gente confronta. Tá? Mas a gente confronta não de falar, de confrontar, mas pela própria verdade que a gente acredita. Mas lembra, o Senhor é que faz justiça, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. As recompensas, olha aí, a parte boa, né? Tinha que ter, né? Depois que ele fala tudo, no final ele diz, né? A quem vos recebe a mim recebe. E quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o próprio Deus, né? Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Olha quanto é importante, né? A gente receber pessoas de Deus na nossa casa. Podem me convidar para tomar café. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água, a um destes pequeninos, ou seja, dessas pessoas enviadas de Deus por este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha aí, vamos... Se tiver alguém de Deus, quer um copo de água? Não é por nada. Capítulo 11, gente, Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções dos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar a pregar nas cidades deles. Então, eles foram pro lado A, Jesus pro lado B. João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no cárcere, que João já estava no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe, né? Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, olha a resposta dele. Né? Ou seja, ele mostrou as obras, e a gente vai ver lá em Tiago que fala assim, que a fé sem obras é morta. Então ele pergunta, é você o Messias? Ele fala assim, sou eu. Não, ele falou assim, olha, então vou te dizer, eu tô fazendo isso aqui, ó, tá acontecendo isso, tá? Então, quando as pessoas quiserem falar de você, você vai mostrar o quê? Fulano é a pessoa de Deus, mas o que você tem frutos para mostrar? Deixe que os frutos falem por você, tá? Jesus dá testemunho de João. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim,
tá? Aqui, Jesus começa a falar. João era uma pessoa que ele amava muito, gente. João estava preso. Então, ele começou a falar de Jesus, tá? Ele começou a falar de João, que João tinha vindo antes dele. Então, ele estava, o quê? Dando palavras de afirmação de tudo que João tinha feito por ele, tá? Ó, verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, olha só como que é diferente o evangelho, né? Algo assim que a gente precisa ter muito Espírito Santo de Deus para discernir. Porque quando a gente se sente muito grande, a gente não é o maior. Porque quando a gente se sentir como uma criança, né? Porque o reino de Deus a gente toma como uma criança, né? Jesus também diz. Então, quanto menor a gente se sentir no reino dos céus, mais humildes, mais dependentes, assim a gente vai ser maior. Quando a gente mais servir, tá? Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Hoje, no meu Instagram, eu até estava falando sobre isso, sobre o povo que saiu do Egito com a promessa de tomar a terra prometida, e o quanto que eles passaram por situações que tiveram que se esforçar, e lá mesmo, já para tomar a terra prometida, eles tiveram que guerrear para expulsar os inimigos. Ou seja, não pense que só porque você agora entregou sua vida para o Senhor, você vai ficar na rede esperando as bênçãos chegar. Você tem que se esforçar. Olha esse versículo. Mateus capítulo 11, anota aí, verso 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Tá? Ok? Bem, aqui ele continua falando, tá? Sobre João Batista, e vai falar das cidades que não aceitaram o evangelho, ai das cidades impertinentes. Vem falando no verso 25 que Jesus é o salvador dos humildes. E eu quero falar aqui esse verso final, que é o vinde a mim. Vocês já ouviram falar do vinde a mim? Gente, olha o que Jesus fala aqui. Verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansada? Sobrecarregada? Não, você não precisa ir para o shopping torrar o cartão. Você precisa ir até Jesus, falar com Jesus, abrir a palavra, orar. Precisa de Jesus. Então a nossa alma às vezes fica apertada, a gente não entende. É a falta de comunhão, de intimidade com o Senhor. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo era algo que os cavalos usavam por cima. Ele está dizendo que o que ele pede para você carregar, o dele, né, no caso, é leve. Né? Ele pede, troca comigo, tá pesado o teu, o meu é leve. Então, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Né? Não é quando você morrer, não, é hoje em dia. Nossa alma às vezes está cansada, não é cansaço físico, é cansaço da alma. Então você vai achar no Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá? Então o Senhor, Ele quer nos refazer, Ele quer nos dar descanso. Amém? A gente vai parar aqui no capítulo 11 e eu vou ter que sair, mas a gente volta na próxima live a partir do capítulo 12, tá bom? Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pela Tua verdade. Nós queremos ir a Ti, queremos ouvir sempre Teu Espírito Santo, vinde a mim. E assim seja, Pai, para que a gente viva no descanso, na dependência, Deus, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua graça. Abençoa cada um que escuta, Senhor, que aprende comigo nessa live. Eu Te louvo. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz. Deus sabe o que faz.